Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T, sou engenheiro civil e estou aqui para apresentar para vocês mais um episódio com um convidado mais do que especial. Antes, gostaria de passar para vocês sobre o nosso patrocinador, Marfuz Imóveis de Luxo, que atende no Vila da Serra e também Alphaville. Ele que é formado em administração e contabilidade, também iniciou economia. Casado com 2 filhas, o nosso convidado de hoje concilia vida familiar com trabalho e também especialista há mais de 35 anos em consórcio imobiliário e automotivo, além de atuar também em corretora de seguros, a Servopa. Com vocês, Álvaro Gramicelli. Isso aí é bem complicado mesmo. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Obrigado. É um prazer estar aqui com você aqui e falando sobre um tema tão atual e necessário nos dias de hoje, né? Eu acho que esse papo nosso sobre consórcio, eu acho que ele vai de encontro a muitas das necessidades que o brasileiro tem hoje em dia, né? Com certeza, Álvaro. Agora que a gente escutou um pouco, né, sobre o seu lado aí da formação, da família, conta pra gente algo que ninguém sabe sobre o Álvaro. Poxa, que ninguém sabe sobre o Álvaro. Bom, que uma das peripécias do Álvaro é que ele, numa das minhas, vamos falar assim, dos meus espaços no tempo, eu fui domador, treinador e participava de provas de rédeas com quarto de milha. Muito pouca gente sabe disso. Oh, que chique! E como é que você faz para conciliar tantas demandas no seu dia a dia, né? A família, filhos e também os clientes, o consórcio, as vendas, como que você faz? Olha, a gente tenta fazer métodos, né? Vamos botar assim, a gente tenta fazer um enquadramento de horários, qual que é o horário do seguro, qual é o horário do consórcio, entendeu? E a família sempre é muito parceira, né? Então a gente temos contatos ali na hora do almoço e eu procuro à noite, né? Não ter muito compromisso, mas às vezes a gente tem reuniões após o expediente, mas faz parte, né, da correria. E Álvaro, imagina sua agenda lotada, né? Esses 35 anos de experiência, conta pra gente algo que você falaria pro Álvaro do início ali, no primeiro ano de consórcio. Qual conselho você daria? Olha, eu diria para o Álvaro, antes de mais nada, estude muito. Estude muito, se prepare, entendeu? E vasculhe bem o mercado, porque o Brasil não é para amador, né? Então existem verdades e verdades. Então a gente tem que estar, a gente não deve ir no primeiro impacto, na primeira mídia. O brasileiro tem muito disso, entendeu? Então acho que sentar, analisar, entendeu? E escutar a história de todo mundo. Eu acho que escutar muito, eu acho que é o necessário para todo mundo que está começando, para não entrar na primeira canoa, entendeu? Isso é muito importante. Uma coisa que eu gosto de ver, né, Álvaro, quando alguém está me vendendo, eu não senti que a pessoa está me vendendo. Eu gosto de sentir que a pessoa realmente ela está preocupada com o meu problema. Exatamente. E ela quer humanizar o negócio dela. Então, o que seria, né? Não é você me ligar vendendo uma carta de consórcio, mas você me ligar querendo saber meus objetivos, por que eu quero aquele consórcio, para quê. Exatamente. Inclusive, pessoal, daqui a pouco a gente vai falar para vocês um pouco sobre o consórcio da construção civil, que vai ajudar você aí, que está precisando de um capital de giro para os seus negócios. Logo vou fazer essa pergunta aqui para o Álvaro, já se prepara. Tá certo. E, Álvaro, o que exatamente é um consórcio e como ele funciona na prática? Olha, o consórcio nada mais do que um grande churrasco. Tá? Não adianta a gente ficar tentando botar chifre na cabeça de cavalo, não é isso. Porque a essência dele o que é? É um grupo de amigos. Antigamente, é um grupo de pessoas que se juntam para fazer uma aquisição com contribuições mensais durante um bom tempo, certo? Então, assim, basicamente o consórcio é isso,
tá certo? Aí há quem diga, existe sempre como é que eu vou te dizer? Existe uma rixa mercadológica. O financiamento tem juros. O consórcio tem taxa de administração. A taxa de administração do consórcio é a coisa mais normal possível, porque quem vai administrar, quando você vai fazer junta-se vários amigos para fazer um caixa para comprar alguma coisa, alguém vai ter que administrar esse dinheiro, alguém vai ter que fazer a cobrança, alguém vai ter que depositar, registrar isso, quer dizer, esse trabalho operacional é embutido em cima da taxa de administração, onde as administradoras tem uma parte, porque ninguém trabalha de graça. Então, quando alguém vira para mim e fala assim, eu consegui um consórcio sem taxa de administração, eu já até, como diz, eu até arrepio. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa, com certeza, isso não existe. Ninguém picha tapete vermelho para ninguém, isso não existe. Né? Não existe almoço de graça. Sim. Né? Então, vai te cobrar de alguma forma. Exatamente, e de uma forma às vezes muito mais severa e muito mais onerosa do que você fazer uma coisa normal. Vai ver na hora de pegar a carta, né? Uma taxa surpresa. Exatamente. É aquelas coisas que estão escritas lá atrás, na 80ª página, lá embaixo, em letrinhas pequenas, isso é muito importante, entendeu? Então, assim, eu acho que por exemplo, você estava falando da engenharia, acho que em tudo nessa vida você tem que procurar profissionais capacitados, competentes e comprometidos. Eu quero fazer uma obra, vou procurar um bom engenheiro, uma boa arquiteta. Isso é necessário. Você vai levar seu filho ao médico, você vai fazer uma consulta para ver qual o médico, qual a história, quem foi atendido, como é que é o passado desse médico. E a mesma coisa é com um especialista em seguro. Entendeu? Porque, na realidade, você tocou aí agora, minutos atrás, você falou que às vezes a pessoa liga para te vender. A primeira coisa que a gente faz, e que a gente aprendeu através dos cursos que a gente fez, é que a primeira coisa que eu tenho que saber de você, Fernanda, é o que você precisa. Ou seria, vou dizer assim, em outras palavras, qual que é a sua dor? Qual que é o seu sonho? Qual que é a sua pretensão? Depois, saber qual é a sua condição financeira para correr atrás desse sonho. E aí sim montar uma estratégia. Dentro dessa estratégia, nós temos outro quadrante importante. Dentro do que você precisa, é que eu vou, através desse conhecimento, de saber o que você precisa, qual o seu poder de fogo, o seu tempo de espera, é que eu vou procurar a administradora específica. Já dentro dessa administradora, eu vou procurar um grupo específico, entendeu? Então, tem muitas vezes que a pessoa, às vezes, existem colegas que chegam, vão me dar uma carta, chega, passa o valor e tal, depois a pessoa vai descobrir que ele estava numa administradora ou no grupo que nem entregando cartas está, só está entregando uma por sorteio, e isso existe. Entendeu? E isso existe. Muitas vezes não é porque a administradora é ruim, é porque aquele grupo está naquela situação. A função de descobrir o melhor grupo para a Fernanda, o que a Fernanda precisa, é minha. Mas eu só posso fazer isso depois de eu entender tudo que você quer. Como se fosse um médico. Como é que ele vai passar para você uma receita, te atender, sem às vezes te ouvir, te examinar, saber o que você precisa? Sim, a analogia é mais ou menos por aí. E você quer fazer pra gente o esquema? Qual deles você quer primeiro? O método que eu uso hoje? Eu quero aquele lá de a cada 5 anos. Tá. Então tá, peraí, só um minutinho então, só um segundo. Pessoal, enquanto o Álvaro se prepara ali, vocês também se preparam que vocês vão ter uma aula agora sobre como funciona o consórcio aí a cada 5 anos, mais ou menos, ali, né? Que é a taxa que geralmente a pessoa é contemplada. Isso. Não é uma via de regra, tá, pessoal? Isso daí é só uma estatística. Uma estatística ali, uma média, né? Exatamente. Que pode acontecer antes e muitas vezes ocorre, dependendo do fundo dependendo do saldo de caixa de cada administrador, entendeu? Depende também da inadimplência, das campanhas que as administradoras fazem para evitar a inadimplência, isso é muito importante. Eu aprendi com alguns mestres meus que, se verem isso, eles vão lembrar disso, e um abraço para ele, para o Daniel e para o Wesley. Eu adotei, junto, eles que criaram, e eu sigo, porque nada melhor do que você seguir um caminho certo, né? Eu adotei um método chamado LAR. O que é isso? É lucratividade,
alavancagem financeira e patrimonial e rentabilidade. Tá? O que é a lucratividade? A lucratividade ela funciona da seguinte forma, porque nós temos vários tipos de alavancagem. A alavancagem financeira, a patrimonial, e temos também uma mesclagem da alavancagem financeira com a patrimonial. Imaginemos aqui um período aqui de 210 meses. Nós estamos falando da lucratividade. Nesse momento, para fazer esse tipo de aplicação, eu indico aos meus clientes, em vez dele comprar uma cota, vamos dizer assim, uma cota de 1 milhão, ele compre 10 de 100. Por que 10 de 100? Eu vou aumentar a capacidade dele de ser contemplado. Em vez de ele entrar com uma pedra só na urna, ele vai entrar com 10. Então, se geralmente essa cota é vendida até, vamos dizer aqui, 30 meses, 40 meses, algumas administradoras já garantem 20% de lucro na compra dessa carta, ou seja, 20% do valor da carta. Imaginemos que essa cota vale aqui 100 mil. Essa cota foi sorteada, ele vai ganhar de 25 a 30 mil reais nessa cota. Vende a cota, encerra-se aqui qualquer tipo de obrigação dele com relação a essa cota. Ele volta, compra outra e põe aqui. E assim vai. Essa é através da lucratividade. Tá? Agora, a alavancagem patrimonial. Você imagina que uma pessoa compra, nesse mesmo período de 210, ele compra uma carta de 400 mil. Hoje na administradora que eu trabalho, com 50% de desconto, ele vai pagar R$1.000 nessa cota. 1.100, vamos falar R$1.000 para dar conta redonda. Vamos supor que, e aí eu vou jogar lá na frente, porque as boas administradoras, eu acredito que entre 60 e 72 meses, a grande maioria do pessoal já foi sorteado, já entregaram as cotas. Então vamos fazer aqui 60 meses. Para a gente fazer conta redonda, 60 vezes 1.000, 60 mil, vamos botar mais alguma variação, vamos botar que ele tenha gasto aqui 75 mil reais, ok? Nesse momento ele foi sorteado. Então ele com 75 mil reais, ele comprou um apartamento de 400 mil. O que ele pode fazer com esse apartamento? Ele aluga esse apartamento e com o valor do aluguel, ele quita as prestações vincendas. E essa daí é uma carta de quanto? Eu fiz o exemplo, uma carta de 400 mil. Não, por mês ali. Ele vai gastar em 1.100, falando assim, a grosso modo. 1.100. Eu acabei de negociar agora com o cliente, uma de minutos antes da gente se encontrar, a de 320 está 987. Só para a gente fazer uma analogia, 320, 987, vamos jogar 1.100, que a cabeça minha já não está muito boa, né? Mas, e o que acontece? Com o passar do tempo, o valor do aluguel, valor que ele vai receber do inquilino dele, vai ser maior do que o valor da prestação. Então, a cada momento que passar, essa diferença, esse espaço, tá, vai aumentando a favor dele. E nada mais, veja bem, Fernando, ele gastou 75 mil e comprou um imóvel de 400. Entendeu? Muito melhor. E, além de tudo, ele vai rentabilizando fora o valor do imóvel. Exatamente. Que valoriza. Exatamente. Ele vai estar... E outra coisa, aí, o que ele faz? Nesse momento, concordam comigo que ele deixou de gastar os 1.100? Ou 1.200? Eu não corrigi para a gente não entrar em matemática aqui, tá? Mas aqui, o que corrige aqui, corrige aqui. Nesse momento, o que ele faz? Ele começa outra carta. Porque essa daqui não está se pagando. Ele inicia outra carta de 400 mil e vai. Aí é que nós entramos onde você queria saber. Então, imaginemos aqui, ó, vou fazer aqui curtinho, tá? Aqui, quando ele comprou essa carta, está dando para você ver direitinho? Sim. Aqui, quando ele comprou essa carta, é o momento zero. Ele tinha 0 imóveis, concorda comigo? Beleza? Daí a 5 anos, 5, 6 anos, vamos jogar 6. Vou jogar mais 72, mais 12 meses. Com 6 anos, ele já está com um imóvel. Correto? O dinheiro que ele gastava para pagar essa cota aqui está sendo subsidiado pelo morador. Perfeito? Ele iniciou outra cota. Daí a mais 6 anos, ele está com o seu
segundo imóvel. Perfeito? Daí mais 6 anos, ele está com o seu terceiro imóvel. Correto? Então vamos suponhamos que essa pessoa tenha 40 anos. Com 58 anos, ele está com 3 imóveis alugados. Maravilha. Mas tem que começar. Aí o sujeito pode falar, o consórcio demora. Demora. O consórcio demora, porque uns vão sendo sorteados, outros não. Mas e o financiamento? Muito mais. Não, além de muito mais, ele não tem essa opção. Além de muito mais, são 36 anos, são 400 e tantos meses. Ele já tem que desembolsar 30% de entrada, e ainda com uma taxa Selic 15%. Na minha opinião, suicídio. É loucura. Entendeu? Então, assim, eu não vejo isso dessa forma. E é uma forma de você... Hoje nós sabemos também, com esse momento econômico que nós estamos vivendo aí, INSS, dispensa, todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Então, assim, o que eu recomendo? Onde eu bato mais com meus clientes? Se protejam. Sim. Se protejam, porque a idade vai chegar. Ela vai... E com ela... hoje eu participei de uma reunião onde eu escutei uma colega nossa falando na reunião. Ela trabalha com idosos. E ela estava me contando do gasto com remédios com o idoso. Então, se você não quer ninguém te carregando, se você não quer depender de favor dos outros, se você quer ter dinheiro para se bancar, você tem que trabalhar por isso. Você tem que plantar. Se você não plantar, você não vai colher, não tem jeito. Sim. Entendeu? E essa periodicidade, ela acontece. Ela acontece. Então você não tem idade para começar. Entendeu? Se você começar com 50 anos, com 62 você está com 2 imóveis. Entendeu? Se você começar com 60, você vai estar fazendo também. A idade do brasileiro mudou muito. Então essa aqui seria a alavancagem patrimonial, que não deixa de ser uma alavancagem também financeira. E muitas vezes o pessoal separa. Mas na minha ótica, se você compra um apartamento de 400 mil com 75 mil, você fez uma alavancagem financeira. E se você comprou um imóvel, você não tinha. Vamos aproveitar que você falou da crise do INSS, né? Como que você acredita que o INSS, né, usando o consórcio para se proteger, como que você acredita que funciona o consórcio para quem está querendo a aposentadoria? Sim, nesse caso aqui, Fernanda, veja bem, imaginemos, nós estamos partindo do exemplo aqui de 400 mil por apartamento, correto? Então, vamos botar aqui 3 apartamentos. Estou fazendo uma conta aqui para parar aqui para a gente não vi mais. 3 apartamentos a 400 mil. Nada. Se ele jogar isso aqui, se ele fizer um Airbnb hoje, às vezes no litoral, ou às vezes num polo econômico como é São Paulo, ele vai conseguir seguramente coisa de 1%. Se ele, no convencional, dependendo da região, vamos fazer a conta de 0,5%. Certo? Então, no Airbnb, ele está ganhando 4 mil mensais. No convencional, ele está ganhando 2 mil mensais. E isso sem contar a valorização do imóvel. Estou botando a valorização do imóvel de lado. Então, se nós temos aqui 3 apartamentos a 4 mil cada um, estou ganhando 12 mil. Vamos tirar 10, 15% da taxa da administração dos imóveis, está pegando 10 mil livres aqui. De outra forma, você está pegando 6 mil, entendeu? E essa é uma renda, e isso aqui é seu. E isso é uma renda que você vai ter direto. Você não vai depender. Porque a conta do INSS ela já não fecha há muitos anos. Não tem como, essa conta não fecha. E outra coisa, se eu muito me engano, a última vez que eu consultei isso, uma pessoa para ganhar, ter uma aposentadoria em torno de 8 mil mensais, ela tem que ter começado a aportar 9 mil. E me desculpe, mas na minha opinião, quem está esperando receber 9 mil não vai receber. Não vai receber. Isso para mim é um sonho, e quem disse que vai receber, ele está se iludindo, porque não vai receber.
Porque não tem essa verba. Não tem. Não tem, entendeu? Agora, nós vamos falar da rentabilidade. Tá tranquilo para você? Mais alguma dúvida? Sim. Eu adoro suas perguntas. Não é nenhuma. Não. Daqui a pouco eu quero saber aquela da construção, hein? Nós vamos chegar lá. Na rentabilidade, o que acontece? No consórcio, independente do que quer ver? Vou fazer uma. Tem um exemplo uma rápido. Sempre você vai receber mais do que você vai pagar. No mínimo, vai empatar com a aplicação. Você nunca vai terminar um consórcio, por exemplo, eu terminei esse consórcio, paguei 300 mil. Você pagou 300 mil, você recebeu 350, 320, 330. Sempre. Sempre, sempre. E é uma coisa hoje que não é só a média das 3 administradoras que eu trabalho com elas, são de 5 a 7 anos de contemplação. E aí, se a gente entrar no campo da contemplação, e se você me permite, vou virar aqui para a gente dar uma organizada nisso aqui. Opa, aqui, ó. Aqui, ó. O que acontece? O sujeito fala, mas a contemplação é sorte, é uma pedra, é aquilo que eu falei com você mais cedo. Depende do seu especialista e da sua administradora. Hoje, eu trabalho com uma administradora, que você já falou aí, a Servop, onde eu tenho cartas de 110 a 320 mil. Tá? O que a gente chama isso aqui de cotas de investimento. Tá? Que era aquela de comprar, vender e pegar o lucro, certo? O que acontece? Nesses grupos, eu tenho 2 sorteios mensais, direto. Direto, eu já tenho 2 sorteios. Essas cotas vão para 2 sorteios, tá? Agora, qual que é a cereja do bolo? No sétimo mês, em que o cliente vem pagando religiosamente na data ou antes da data do vencimento, certo? Porque ele estar em dia significa que nossas contas de abril estão quitadas. Pagar em dia significa que a conta que venceu dia 30 eu quitei dia 30, ou dia 29, correto? A partir do sétimo mês, o nosso cliente vai participar de 2 sorteios, mais um sorteio usando o lance embutido de 30% do valor da carta. Ele não desembolsa nada. Então, se numa carta de 320, e 3 vezes 2, 6, 320 menos 96, vai dar aí 200 e poucos mil aqui. Vamos falar assim. Me ajuda aí, Raquel. Quanto é que vai dar? Menos, vai dar, então, quer dizer, isso é o que ele vai pegar. Vai dar 6, 96, 320 menos 96, 4, 216 mil, vamos falar assim. Ele recebe 216 mil, correto? Ele pode pegar esses 216 mil, a minha administradora já paga para ele 20% sobre esse valor aqui. Tá certo? E só participa quem está em dia. Quem não está em dia não participa. E esse é o lance embutido, né? Esse é o lance, ele é um lance fixo de 30%. Você pode usar essa verba do embutido de 30%. Entendeu? E aí o que acontece? No 13º mês, nesses grupos que eu estou te dizendo aqui, o nosso cliente vai poder usar só 15%, quer dizer, ele vai perder menos da carta dele, tá certo? Que é o chamado nosso lance fidelidade. Então, nesse momento aqui, eles estão participando de 3 sorteios, concorda comigo? 3 sorteios aqui, 3 sorteios aqui. Certo? Então, isso eu posso garantir para você, Fernanda, a contemplação daqui a 6 meses? Não posso fazer isso. De forma alguma. Quem fizer isso, a pessoa que te propôs isso, que te falar isso, que tem condição de propor isso, ela está, infelizmente, faltando com a verdade. Tá? Isso não, o que eu estou fazendo aqui, o que a administradora está fazendo aqui, o que é? É proporcionando a você uma chance maior de contemplação. Então, no mesmo mês, você vai ter 3 chances.
se você tem 10 cotas dessa, então por mês você tem 30. 30 oportunidades aqui. Concorda comigo? O cliente que tem 10 cotas de 110, ele vai entrar em 2 sorteios aqui e um de fidelidade. É um fidelidade com mais 2, vai dar 3 sorteios. Entendeu? Então, essa é uma forma, hoje eu acho o melhor produto, porque muitas vezes, Fernanda, você quer comprar um consórcio, mas você não quer mexer com o imóvel. Você já tem o seu imóvel ou você já tem a sua carta específica para imóvel. Você quer diversificar as suas aplicações. Eu te indico isso. É sensacional. Entendeu? É sensacional isso mesmo. E Álvaro, vamos aproveitar aí que você está dando a aula aí pra gente hoje, né, pessoal? Conta pra gente como que a gente pode usar o consórcio na carta, né, para utilizar na construção civil. Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar esse que você me deu. Nós temos a alavancagem financeira, a otimizada e a patrimonial. Aqui que está o grande lance. Na otimizada, o que acontece? Você tem um imóvel vamos chutar, você tem um imóvel de 2 milhões. É lógico, gente, que a pessoa tem que ter dinheiro para dar o lance. E esse imóvel seu está quitado. Certo? O que você vai fazer? Você vai comprar uma carta de 2 milhões, vai dar um lance de 1 milhão, vai contemplar essa carta, vai continuar morando na sua casa e vai pegar esses 2 milhões e aplicar. Na realidade, você vai pegar um, né? Porque um você deu de lance. Então você vai fazer da casa sua, do seu imóvel que estava lá parado, não te rendendo nada, você vai fazer te render 1 milhão para você trabalhar. Entendeu? Então, uma pessoa que, por exemplo, eu tenho clientes que estão elaborando a reforma. Como se estivesse hipotecando, né? Exatamente. Só que comprou o imóvel. Em algumas administradoras, nem todas as administradoras admitem isso, não fazem isso, e várias administradoras não têm esse produto. E a taxa administrativa desse produto é mais cara? Atualmente não. Então, ela é igual a outra, ela não muda porque você está fazendo isso. A nossa administradora não interessa em saber por que você quer. Ela interessa saber se esse imóvel está livre, quitado, está desimpedido. E pela Servopa é 25%? Está bem abaixo disso. Está bem abaixo disso. As cartas de 1 milhão hoje estão, se eu muito me engano, em torno de 21, aliás, 21%. 21%? 21%. Muito bom. Entendeu? E inclusive está dentro de um parâmetro dela que ela está fazendo na comemoração dos 70 anos dela. Tá? Que ocorre esse mês. Ocorre esse mês? É só esse mês? Não, eu fiquei sabendo, e a Raquel pode me ajudar, na hora que eu estava saindo para cá, atendendo o cliente, eu entrei no WhatsApp e me parece que ela foi prorrogada até o dia 6. Então, até sexta-feira que vem, ainda estão valendo as taxas antigas. Muito entendeu? Bom. Você imagina bem, se você tem 20% de taxa no capital desse, é muito pouco. É muito pouco, entendeu? Se você aplicar 1 milhão hoje, você vai ganhar 10 mil por mês. Sim. Entendeu? Então, assim, com 20 meses você pagou isso aqui. O resto, você está aplicando seu dinheiro. Então, por exemplo, nós temos um colega que ele tem uma indústria e ele está reformando a indústria dele através das cartas de consórcio. Entendeu? Então, por exemplo, ele fez as cartas de consórcio de 4 milhões, primeiro ele vai esperar ele vai dar lances embutidos na carta dele e, de acordo com a necessidade, ele começa a dar lances individuais. Porque você também pode faz uma carta dessa daqui e trabalha com lance embutido. Você começa a dar um lance fixo usando 30% da carta. Você faz uma carta de 1 milhão, por exemplo, certo? E vai usar um embutido de 30%. Você vai pegar em torno aí de 680 mil. E essa carta hoje está em torno, na nossa administradora, está em torno de 2 milhões e 2.800 reais. Entendeu? Então, aqui, 2.800 reais, eu estou concorrendo a carta de 1 milhão. Daí a pouco eu começo a dar lance de 30%.
não, sem tirar um bolso, um dia. O único aporte que eu faço, Fernando, são R$2.800 mensais. O resto, aí fui sorteado, 680 mil na minha mão. Tem mais alguma coisa que você quer mostrar no quadro? Não, ou já não, pode, eu acho que já pode voltar? Se você tiver alguma dúvida, me fala. Entendeu? Mas eu acho que isso aí era uma maneira, foi uma maneira interessante de mostrar para os amigos como é que funciona, entendeu? E mais importante ainda a gente entender. Eu sei que é empresário e está no mercado, sabe disso. A gente tem que começar a valorizar as boas coisas, entendeu? O próprio brasileiro distinguir aquilo que é bom daquilo que é enganação, entendeu? E pesquisar mais, entendeu? Não é simplesmente ver uma coisa na tela, já correr e sair, entendeu? Não é assim, entendeu? Não vai no oba-oba, vai na manada, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. E uma coisa que estava ficando para trás, mas é importante dizer, porque eu falei ali nas taxas, porque nós trabalhamos com prazo maior ali, eu dei os exemplos de 210. Mas na administradora nós começamos com 120 meses. Então, quanto menor o prazo, menor a taxa. Então, nós temos taxas de 12%, 15%, 16%, entendeu? Vai depender do caixa da vossa empresa, aquilo que eu te falei lá atrás. Vai depender de você chega na sua empresa e você fala, não, Álvaro, para mim 120 meses está ótimo, que eu estou com a taxa menor, entendeu? Vai depender da sua necessidade. Agora, às vezes eu tenho clientes, por exemplo, que preferem pagar uma taxa maior, por quê? Porque o ticket dele é muito alto. Entendeu? O produto que ele comercializa, que ele vende, que ele atua no mercado é muito alto. Então, para ele, ter mais uma periodicidade maior se compensa com a valorização do produto dele. E vamos aproveitar que a gente está falando das formas de utilização do consórcio, e tem também a de veículos, né? Sim. E fiquei sabendo aí que você está trabalhando com isso também, e também com seguradora. Isso. Conta pra gente, né, que quem está assistindo a gente também tem aí os veículos plotados da empresa, tem as caminhonetes, né, para construção civil. Como que a pessoa consegue aí tirar, às vezes, mais uma frota, né, de veículos com você através do consórcio? Como que funcionaria? Hoje a gente tem a opção normal, que a pessoa faz. Eu utilizo muito com alguns clientes da corretora, a gente usa planos de 40 meses. Vamos falar assim, o CPF, digamos assim, tá? A pessoa física. Então, eu faço carta para eles de 40 meses, de 40 mil, geralmente. Porque ele já vai fazendo o upgrade do ano do carro dele, do valor do carro dele. Com isso, porque essas cartas de 40 meses, Fernanda, elas são com 2 anos e meio, elas em média de 24, 28 meses, essas cartas todas já estão contempladas. Então, o que acontece? Você, às vezes, sai de um carro de 100 mil, passa para um carro de 140, ou de um carro de 70 para 110, digamos assim. Com isso, você economiza manutenção, você economiza no seguro, e outra coisa, aumenta o valor do seu patrimônio, tá? No caso, por exemplo, de locadoras, por exemplo, nós fizemos na nossa administradora, nós temos a seguinte opção: você pode usar do seu veículo para garantir a sua contemplação. Como é que isso funciona? E o produto chama até, se eu não me engano, AutoFIP, tá? Se eu não me engano. Mas, na realidade, isso é só questão de nomenclatura, porque não tem nada a ver com a FIP. Com a FIP. Por quê? O que acontece? Nós sabemos hoje que pagar tabela FIP, muitas vezes é uma promoção de alguma concessionária, ou quem paga a tabela FIP são as seguradoras, no caso de PT. Tá? Então, vamos supor que eu tenho eu tenho um carro de 100 mil, quero pegar um carro de 200 mil, tá? E vou fazer uma carta de 200 mil, e para essa carta ser contemplada, digamos aí que o lance médio seria 140 mil, para a gente fazer conta redonda. O meu carro vale tabela FIP 100 mil, mas na hora de eu vender meu carro,
É 10% menos. 10%, exatamente. Então nós estamos falando aí, na realidade o nosso carro vale 90. 90 para 140. 50. Exatamente. Então, na realidade, eu vou dar 150, 140 de lance, 90 eu vou vender meu carro e eu só vou desembolsar 50 mil. E a nossa administradora, a sua carta vai ficar lá contemplada, rendendo 70%, 80%, 90% do CDI, e você vende seu carro a sua necessidade. Muitas vezes pode usar ele até de barganha na agência. Mas a administradora não pega o seu carro, ela deixa você usar o seu veículo para fazer com que você garanta a sua contemplação, entendeu? Então, por exemplo, muitas vezes no caso de locadoras menores e maiores, às vezes frota mesmo, o pessoal tem o tempo para negociar melhor e negociar aquele caminhão, aquela caminhonete, e com isso não desembolsar, não tirar o dinheiro da sua aplicação, não tirar o dinheiro. Muitas vezes ele precisa desse dinheiro para construção, seja o fim para a própria atividade dele, né? Então ele não vai precisar disso, ele vai poder botar esses carros à venda, vendendo os carros, contemplando os lances dele, entendeu? E existe um momento ideal de ser contemplado? Vai depender muito do grupo, que, como eu te falei, da administradora e do grupo, entendeu? Agora também o cliente às vezes depende. Você tem cliente que chega e fala, não, eu preciso do carro mês que vem, eu quero dar um lance matador. Então ele chega, dá aí 65%, 70% da carta, com certeza hoje está contemplado, entendeu? E para alavancagem financeira, como que utiliza o consórcio? Você acredita que é naquele sistema ali mesmo, a cada 5, 6 anos ir retirando a carta? Ou teria mais algum conselho que você quer deixar para a gente hoje? Olha, gente, eu acho, vamos dizer assim, quando eu me deparei com essa metodologia, eu me encantei com ela, eu achei ela extremamente, como é que eu vou falar assim, real, é uma coisa real, palpável, e na realidade o que acontece? Antes de eu vir para cá, eu estava conversando com um cliente e mostrei para ele. Hoje, uma carta só para você ter uma ideia, uma carta de 300 mil hoje, na parcela reduzida ela está em torno de 920, digamos assim. Na parcela cheia, ela é 1.800, tá? Então, quanto que uma pessoa precisaria juntar para daqui a 6 anos comprar um apartamento? E tem que se lembrar o seguinte, tá, Fernando? A pessoa, muitas vezes o cliente fala assim, não, mas eu não vou pagar a taxa de administração, eu junto o dinheiro. Só que ele começa a juntar hoje. Daqui a 6 anos, aquele apartamento que valia 320, ele não está valendo 320. Ele está valendo uns 500 mil. Então, o valor que ele tem que juntar mensal, pelas contas que nós fizemos, ultrapassa os R$4.500, R$4.800, entendeu? Então, assim, é uma forma... Veja bem, às vezes eu conheço clientes, pessoas que têm apartamento lá em Camboriú, desculpa, Airbnb, ele aluga em alta estação, faz o dinheiro dele, e a hora que ele quer, vai para o apartamento dele. Comprado através de consórcio. Ele falou, eu não compraria jamais, eu não ia dar conta de juntar o dinheiro. Entendeu? Então, assim, comprou, foi sorteado no 4º ano, entendeu? E a própria alocação do Airbnb ajuda ele ter uma rentabilidade maior. Nós temos uma estrutura, não muito grande, mas muito segura, que se o nosso cliente precisar, nós temos contatos em São Paulo, onde ele faz sugerido ele aonde adquirir os imóveis melhores, onde é que é a boa localização, aonde que está alocando bem, entendeu? Aonde que sai, a gente consegue orientar ele a procurar uma boa imobiliária para fazer esse tipo de investimento, entendeu? E assim como nas praias, no litoral, onde também se vende muito, né? E vamos aproveitar também que a gente está falando aqui, né, do futuro. Muito se discute do futuro agora, né, com a tecnologia, com a IA, ChatGPT, tudo mudando aí, as novas formas de trabalho. Como que você acha que a tecnologia pode te ajudar ou atrapalhar nesse ramo de consórcio? Olha, eu acho que a tecnologia, apesar de
eu já vamos falar assim, ela me dá lições e banhos todo dia, né? Mas, como é que eu vou te dizer? Ela sempre veio para melhorar, né? Eu acho que a tecnologia sempre é bom. Eu fico muito tranquilo com relação ao consórcio, porque eu acredito muito que o consórcio é um negócio que nós dois estamos aqui. Eu não acredito que jamais... Bom, eu não faria um negócio desse sim, e eu acho que é pouco inteligente alguém fazer isso. Eu acho que sempre nós vamos ter aquela conversa de CPF. Então, está sempre eu e você conversando. Você precisa, para mim, entender o que você precisa e tal. Isso não é... o consórcio robotizado. Não é como se fosse um cardápio que você chega... eu quero isso, marca com X que você quer e passa para o garçom. Não é bem assim. Entendeu? Então, eu acredito ainda que esse diálogo entre agente e cliente, eu acho que ele ainda vai continuar por muito tempo, entendeu? E aproveitando, mais uma pergunta de futuro. Como que você enxerga o futuro do consórcio daqui a 10 anos? Existe alguma forma de inovação ou você acha que já atingiu todas as camadas que poderia ter atingido? Olha, eu acho que ainda vai crescer muito. Acho que tem muito para crescer. Visto aí agora esses produtos que a Servopa lançou, que são produtos, eu acho que são produtos de vanguarda, entendeu? Nós já temos alguns, eu conheço outros grupos também de outras administradoras, também com dois sorteios mensais, mas eu acho que ainda vai melhorar muito, principalmente com a fiscalização, com a mudança da mentalidade do brasileiro, entendeu? Eu acho que o consórcio, eu não trouxe aqui hoje, eu não teria dados aqui hoje reais para te mostrar, mas o que o consórcio cresceu de 22 para cá, é um absurdo. É um absurdo. Assim, sem menor dúvida, eu falo isso sem menor dúvida, é a fórmula mais em conta, mais segura e mais barata de você planejar aquisições. E Álvaro, você acredita que isso falta na educação financeira das escolas? Acredito. Você tocou num ponto, eu acho que deveria ser uma matéria obrigatória. Deveria ser uma matéria obrigatória. Porque as pessoas têm que entender que a economia mesmo, quando você pega um dinheiro, compra em Bitcoin, compra em dólar, seja onde for, você tem um tempo. As pessoas têm uma tendência, Fernanda, a querer tudo para ontem. Sim, e você dá tempo para tudo. Você às vezes pega um dinheiro seu, faz uma aplicação de 1 ano, 2, 3 anos. Por exemplo, a pessoa que hoje trabalha com Bitcoin, são aplicações de 3, 4, 5 anos, 10 anos. Mas na hora que fala em fazer um consórcio, em planejar uma compra, muitas vezes ele fala, mas demora como? Entendeu? Então, assim, e aí a gente fala, a gente vai falar que o brasileiro é imediatista. Eu não acho que ele seja imediatista. Entendeu? Eu acho que falta exatamente isso que você falou. Uma educação financeira, entendeu? Porque na hora que ele quer comprar, e a gente muitas vezes pega isso, o cliente liga para mim e fala assim, eu e minha esposa resolvemos comprar um apartamento no final do ano. O que você tem aí para mim? Eu falei, o que você tem de... Eu pergunto, você quer comprar um apartamento de quanto? Eu quero comprar um apartamento de 400 mil. Quanto que você tem dentro da caixa de Pandora para dar um lance? Como você disse, né? Embaixo do colchão. O que você tem debaixo do colchão? O que está escondido aí? Eu tenho 100 mil. Eu falei, meu amigo, sem te dizer que com esse dinheiro que você tem, nem financiamento você vai conseguir. Não consegue. Entendeu? Então, assim, aí o que acontece? As pessoas acordam. Eu queria comprar uma... muitas vezes a pessoa fala assim, meu sonho era ter um flatzinho, um estúdio na praia. Nossa, seria ideal em Florianópolis, Buriú, Praia de Joaquina, maravilha. O que você está fazendo para isso? Nada. O que você está fazendo? Nada. Não existe milagre, né? Não existe. A gente precisa... Eu apanhei muito com isso também. A minha geração também não tinha... Nós não tivemos muitas opções na nossa época. Então, a gente tem que entender que tem um tempo de plantar. Sim. Um tempo de adubar e um tempo de escolher. Entendeu? Se você não seguir isso, não adianta. Você não vai... A não ser que você receba uma herança. Aí é outra história. Mas na CNTP, ninguém vai. Se você não fizer para você, ninguém vai fazer.
E o tempo que você está sem fazer, Fernando, o seu colega está fazendo. Aí daí a 10 anos, não, isso aí ele herdou, então não, ninguém viu que ele começou lá atrás. É igual você falou, né? O plantio, né? Exatamente. E você se lembra de algum cliente que mais te marcou nesses 35 anos de história? Olha, eu tenho um cliente, ele não, eu não posso nem dizer que ele é um cliente, ele é um amigo, né? E a gente, inclusive, até já tivemos uma oportunidade até de viajar junto. Houve uma campanha de uma administradora e ele viajou. Ele, infelizmente, teve que viajar, não sei se foi para a China, o que foi resolver alguns problemas. E ele viajou e, pelas atribulações que antecedem a viagem, ele não conseguiu resolver sobre umas cartas que ele precisava. Na época, se eu não me engano, era 1,5 milhão. E quando ele chegou, e a campanha se encerrou. A campanha encerrou, terminou a campanha. Houve um problema na administradora, e a administradora abriu, ela abriu uma janela para as pessoas corrigirem o erro que tinha no programa. Eu estava no escritório às 7 horas da noite, e ele já havia retornado de viagem. Na hora que eu entrei na administradora para dar uma olhada no negócio, eu vi que a janela da campanha estava aberta. Na hora, assim, coisa de Deus, né? Eu liguei para o meu gerente, virei para ele e falei assim: mestre, a porta está aberta para vender. Ele falou: se está aberta, se você tem para vender, vende, porque está aceitando, pode vender. E eu entrei e mandei a mão, fui vendendo. Chegou num ponto em que antes de eu começar a vender, eu liguei para ele. Falei: Robson, meu trem aqui, aconteceu isso. Compra, tem problema. Eu comprei. Ele falou: não, aliás, mito. Eu comprei. Chegou num ponto que o nome dele acabou. Vamos falar isso. Ele estourou o limite dele. Eu entrei com o meu e completei as cartas dele. No outro dia cedo, eu liguei para ele. Falei: meu amigo, aconteceu isso. Aquilo que você perdeu quando você viajou, eu consegui. E eu comprei 10 no seu nome e 10 no meu. Ele falou: não tem problema nenhum, não. Não tem problema, quanto é que eu estou te devendo? Ele pagou as cartas. E demorou e aí a gente começou no corre-corre, você entendeu? E o que me admirou foi a confiança. Ele, em momento algum, porque nós já tínhamos feito aquilo que eu te falei. Eu já tinha sentado com ele, nós já tínhamos planificado o que ele ia fazer com o consórcio, como é que seria o consórcio, como é que nós íamos fazer, entendeu? E uma coisa que foi bacana, que eu falei assim: olha, tem 10 que estão em meu nome. Eu falei: na hora que você quiser, você transfere para mim. Isso é um negócio que para mim, vamos falar que sou das antigas, esses times de confiança são muito engrandecem e gratificantes. Né? Exatamente. Isso foi um negócio bacana, porque foi uma movimentação financeira alta, entendeu? E ele, em momento algum, falou: que bom, cara, muito obrigado, e que bacana. E aí uma semana que a coisa toda, eu fiz a transferência e passei para ele. E Álvaro, se você fosse escrever um livro, qual título ele teria? Você gosta de fazer umas perguntinhas. Eu talvez hoje eu talvez eu me fizeram essa pergunta uns dias atrás e eu fiquei depois que me fizeram essa pergunta, eu fiquei pensando sobre ela. Então, hoje, pelas experiências que eu tive, passei já pela vida, e não foram poucas, o título do livro hoje seria tentar seguir e respeitar os ensinamentos de Deus mais... assim, da sua fórmula mais, com o seu maior esforço, porque a gente não consegue. Realmente a gente tenta, ninguém consegue. Eu faria um título assim: a gente tentar seguir à risca,
A gente tentar já é um grande passo, eu acho. Estamos encerrando já o podcast. Hoje foi curtinho demais. Tem alguma frase ou lema que você usa de guia no seu trabalho até hoje? Eu criei ela há uns anos atrás, há uns 10 anos atrás. Eu aprendi ela por essas experiências que eu passei na vida, entendeu? Que seja feita a vontade dele. O resto a gente não faz mais nada do que isso. Se suas filhas seguissem seus passos, qual seria o primeiro ensinamento que você passaria? Não, Fernanda, se ela seguisse meu passo, eu estava morto. Nossa, se ela seguisse o lado do pai... eu diria para ela aquilo que eu te falei no começo. Escutem bem, estudem, pesquisem, entendeu? Ouçam a voz da experiência, entendeu? Tenham um filtro muito apurado. Hoje a gente precisa ter um filtro muito apurado, Fernanda. Tem alguma opinião que você tinha alguns anos atrás e mudou hoje? Há várias, Fernanda, várias opiniões. Várias opiniões. Eu não saberia nem te mensurar. Nenhuma? Fernanda, fala uma pra gente. Uma opinião que eu tenho é que eu achava que não, eu vou na minha força, eu vou na minha opinião, entendeu? E hoje eu vejo que a minha opinião depende muito, entendeu? Ela depende muito do que chega para mim, sabe? Se você pudesse deixar uma única mensagem gravada para os próximos profissionais da área de consórcio, qual seria? Sejamos honestos, porque a gente está trabalhando com o sonho, com a confiança, com a expectativa das pessoas. A gente deveria ser mais honesto. Eu acho isso primordial. Agora é uma pergunta mais reflexiva. Se hoje fosse seu último dia na Terra e você tivesse que deixar 3 verdades no mundo, quais seriam? Bom, eu acho que a maior verdade é que nós não somos nada, entendeu? Nós estamos sempre no caminho de aprendizagem, a gente precisa ser mais humilde, sabe? Uma esperança minha, né, é que quando isso acabar, eu espero só que eu tenha feito, tenha chegado perto daquilo que ele lá em cima esperava que eu fizesse. Essa é. E uma outra grande verdade, eu pediria desculpa a todos, a todas as pessoas que eu errei com elas no passado. Isso é muito importante. E falta mais uma. Mais uma. Uma grande verdade. A família. É uma grande verdade. Quando a gente se afasta da família, a gente se afasta do norte. E aí provavelmente você vai se ferir demais. Você gostaria de acrescentar algo? Não, eu só espero que esse bate-papo nosso sirva para alertar as pessoas, para que as pessoas pesquisem mais. Estou à disposição de todo mundo. A intenção se o produto que eu tiver te interessar, ótimo, mas se você quiser tirar dúvidas, se quiser aprender, se quiser, com pouco que eu sei, mas se quiser ter uma noção, tirar qualquer dúvida, me procurem, entendeu? Pesquisem. E outra coisa, principalmente o pessoal mais novo, que eu falo, 40, 50 anos, corram atrás, dá tempo, porque a idade vai chegar, espero, né? E, Álvaro, como muita gente escuta nosso podcast através do Spotify, cita pra gente o @ do seu Instagram. @Álvaro Gramicelli. Com 2 L's. Isso, Gramicelli com 2 L's, isso aí. Agora um bate-bola bem rapidinho. Responda com uma palavra. Motivação.
Família. Concorrência. Comigo mesmo. Network. Aprendi demais com ele. Não tinha esse conhecimento. Empreender. Em você. Em você mesmo. Comunicação. Com todos. E honesta. Consórcio. Serfop. Não podia ser diferente. Família. É tudo. Ó, agora a gente realmente encerrou. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria te parabenizar pela iniciativa de estar trazendo e botando em pauta um assunto tão importante. Tanta gente tem preconceito também, né, pessoal? Vocês viram que é seguro, é só procurar Servop aí, que é confiável. O Álvaro está aqui para ajudar vocês. Exatamente. Hoje no Brasil você tem 3 formas para comprar. À vista, financiado ou consórcio. Financiado, precisa vai nem pagar comentar. 2, 3 vezes. À vista, você vai tirar o seu dinheiro que está rendendo. Então, você pode pegar uma parte do seu dinheiro que está rendendo e usar para pagar uma carta de consórcio. Ou pelo menos eu peço às pessoas, escutem, estudem, conheçam, para depois criar uma opinião. Entendeu? Eu não posso simplesmente olhar para a Fernanda, eu não gosto da Fernanda. Não posso falar isso. Eu tenho que sentar com a Fernanda, conversar com a Fernanda, conhecer a Fernanda, para aí sim eu traçar uma opinião que muitas vezes pode mudar. É o que você falou, é verdade, né, Alvo? Muita gente escuta consórcio e já não quer. Não arrepia, não quer, demora muito. Não sabe nem o que é. Não sabe nem. Não, consórcio tem taxa de administração, mas paga juros absurdos no banco. Entendeu? Então, assim, é meio um contrassenso. Então, o que eu pediria e deixaria de mensagem ao pessoal, estudem consórcio, pesquisem, conversem com especialistas. Conversa com o Álvaro. Estou aqui, conversem comigo, estou aqui à disposição. O Álvaro está aí para atender vocês. Vou deixar o contato aqui abaixo para quem quiser seguir ele e também o telefone, né, Álvaro? Obrigado. E, pessoal, muito obrigado para você que ficou aqui até o final. Já se inscreva no canal, manda para aquele seu amigo que está querendo comprar um imóvel ou um carro, ou está nessa coisa aí, precisando de um capital, né, para a empresa dele aí de engenharia. Olha só, ficou a dica aqui hoje, uma aula que o Álvaro deu, e tenho certeza que todo mundo ao seu redor vai crescer junto. Vamos desmistificar esse consórcio aí e valorizar, né, essas vantagens que nós temos no Brasil, né? Acumular patrimônio, ficar todo mundo rico. Isso é bom. Pelo menos tem que dê para pagar a nossa velhice, já está ótimo, né? Que dê para aposentar já está valendo. Já. Pessoal, agradeço você que ficou. Igualmente. Então, um abraço e vejo vocês até o próximo episódio.